Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano. No Dia Mundial dos Pobres, Papa Francisco almoçou com 1.300 pessoas em situação de rua. Pela primeira vez no Brasil, a reunião das 20 maiores economias do mundo. Presidente Lula abre evento e a Aliança contra a Fome tem a adesão de diversos países. Em São Paulo, estação de metrô tem novo espaço maternidade. Em Minas Gerais, projeto inédito cria rede de laboratórios para combater a lavagem de dinheiro. Jubileu 2025. Diocese de Lorena prepara-se para o Ano Santo. Casais participam de acampamento na Canção Nova e tratam sobre a essência do matrimônio. Neste dia da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Durante a oração do Ângelus, o Papa Francisco deu destaque ao Dia Mundial dos Pobres e pediu à Igreja, aos governos e organizações internacionais que não os deixe de lado. Angústia e esperança foram temas trabalhados pelo Pontífice. Francisco almoçou com 1.300 pessoas em situação de rua na Sala Paulo VI. Essa é uma das iniciativas concretas promovida pelo Vaticano no Dia Mundial dos Pobres. Entre eles estava o brasileiro José Carlos, sem teto em Roma. E para mim foi uma satisfação muito grande de eu estar do lado dele, almoçando com ele, porque é o desejo de vários brasileiros, né, e eu tive esse privilégio de estar junto com ele, né? José Carlos é natural de Cuiabá e morou por um tempo no Sul. Na esperança de encontrar trabalho, veio para a Itália há 2 anos. Sem sucesso na busca pelo emprego, voltará ao Brasil neste mês. Falei para ele assim, o que ele achava dessa situação dos mendigos que tem aqui, entendeu? Que é mendigo, só aqui dentro deve ter uns 80 mendigos. Morador de rua, aí nós batemos papo, falamos do povo, do pessoal lá do Rio Grande do Sul, que teve aquela enchente muito grande no Rio Grande do Sul, e os gaúchos sofreram muito, e falamos de churrasco, entendeu? E falamos também em peixe, eu mostrei umas fotografias de peixe para ele. No Ângelus, Santo Padre citou o tema do Dia Mundial dos Pobres. A oração dos pobres eleva-se até Deus e agradeceu as iniciativas de solidariedade promovidas nas dioceses e paróquias. A data teve a sua primeira edição em 2017 e se tornou um compromisso a pedido do Pontífice. Eu me privo de qualcosa per darla ai poveri. Eu me privo de alguma coisa para dar aos pobres e quando dou esmola, toco a mão do pobre e olho em seus olhos. Irmãos e irmãs, não nos esqueçamos de que os pobres não podem esperar. Que i poveri non possono aspettare. Com a presença de pessoas em situação de rua na Basílica de São Pedro, Francisco destacou 2 realidades na homilia: a angústia e a esperança, que, segundo ele, sempre duelam entre si na arena do nosso coração. Sentimenti di angoscia. A angústia é um sentimento generalizado na nossa época, em que a comunicação social amplia os problemas e as feridas, tornando o mundo mais inseguro e o futuro mais incerto, alertou Francisco. Mas ecco che Gesù, in mezzo a quel quadro apocalittico, Mas eis que Jesus, no meio desse quadro apocalíptico, acende a esperança. Ele abre o horizonte, alarga o nosso olhar para que aprendamos a perceber, mesmo na precariedade e na dor do mundo, a presença do amor de Deus. Francisco encerrou a homilia com um pedido. e lo dico alla Chiesa, lo dico ai governi degli Stati. Digo à Igreja, aos governos dos estados e às organizações internacionais, a todos e a cada um, por favor, não esqueçamos dos pobres. Per favore, non dimentichiamoci dei poveri. Construir um mundo justo e um planeta sustentável é o slogan da cúpula do G20. O Papa Francisco enviou um representante, o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, que destacou como função da Igreja no evento defender o ser humano, sua dignidade e direitos mais básicos. Hoje, com a questão da luta contra a pobreza e a questão da paz. Ao G20, a mensagem aborda a pobreza e a fome como causa das injustiças, conflitos e guerras do mundo. Abre aspas. Se queremos ter um dever,
Esse é oferecer a todos um desenvolvimento justo e solidário e, assim, prevenir injustiças e guerras, disse o cardeal. Fecha aspas. Em nome do Santo Padre, Parolin quer incentivar quem se comprometeu em documentos a cumprir as promessas feitas, porque há muitas pessoas que esperam que a situação melhore. O G20 reúne no Rio de Janeiro líderes das maiores economias do mundo. Na pauta, mudanças climáticas, transição energética e crescimento sustentável. Paralelo ao evento, o G20 Social debate a inclusão e o bem-estar social com a participação de diversos setores da sociedade civil. O presidente Lula anunciou oficialmente nesta segunda-feira, na abertura do G20, o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante seu discurso de abertura. Lula destacou que o mundo enfrenta desafios urgentes e reafirmou o principal objetivo do Brasil no G20. Colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza, para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. A grande surpresa do dia foi a adesão da Argentina na Aliança contra a Fome. A aliança, lançada no G20, agora conta com 148 membros fundadores, incluindo 82 países, a União Africana, a União Europeia, além de 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. No sábado, durante a cúpula do G20 Social, o documento final para a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi apresentado ao presidente Lula. O ministro Wellington Dias participou da elaboração do documento e reforçou a necessidade da iniciativa para a transformação social e ambiental. E ela trata sobre o combate à fome, à pobreza, à desigualdade, aqui a favor da aprovação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, havia 798 milhões de pessoas com fome em 2005. Até 2017, o número caiu para 541 milhões. Em seguida, voltou a crescer paulatinamente, chegando a 733 milhões em 2024. Por isso, o governo Lula aposta muito alto nessa agenda e tornou a sua prioridade no G20. E é por isso que nós estamos tratando a fome como uma questão política. A reunião da cúpula do G20 segue até amanhã com uma agenda intensa sobre inclusão social, governança global e transição energética. O Brasil, que preside o grupo, transmitirá o comando da cúpula para a África do Sul no encerramento. Na capital paulista, uma paróquia prepara os fiéis para o tempo do Advento e do Natal com um mutirão de confissões. A cada dia são 9 horas de atendimento e aos finais de semana, os padres atendem confissões por cerca de 14 horas. O período do Advento se aproxima e para a Igreja Católica é tempo de conversão e penitência. O Catecismo da Igreja Católica diz que aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão das ofensas a Ele e também da Igreja. É notável na vida da pessoa que se confessa sempre essa graça de Deus que renova sempre a pessoa. Então ela fica, vamos dizer, sempre em estado de graça, sempre ouvindo, entendendo aquilo que Deus diz todos os dias. A paróquia Santa Generosa, na zona centro-sul da capital paulista, conhecida como Santa Generosa, Lugar da Misericórdia, tem confissões diárias. Uma média de 40 pessoas por dia. Já estou aqui há 3 meses, mais ou menos. Todo domingo as filas são imensas, 30, 40 pessoas na fila de confissões. Durante as missas, até terminar as missas, a gente, às vezes, 2, 3 padres precisamos para poder atender essas pessoas que chegam. E assim passa o dia inteiro, 14 horas de confissão no domingo. Aos domingos, mais de 30% das pessoas que entram na Igreja Santa Generosa é para se confessar.
No dia de finados deste ano, por exemplo, das 1.500 pessoas que passaram por aqui, cerca de 570 se confessaram. Os fiéis sentem-se acolhidos, participam da Santa Missa e aproveitam para receber o sacramento da reconciliação. Tem sempre confissões de segunda a segunda. Eu costumo me confessar no máximo a cada 2 meses e tem gente que faz confissões diárias, então as pessoas precisam ter essa consciência que é um sacramento que tem que ser cumprido. Eu agradeço muito a Deus porque na Santa Generosa a gente sempre sabe que vai poder receber essa graça. Projeto inédito em Minas Gerais cria uma rede de laboratórios de combate à lavagem de dinheiro. Só este ano foram monitorados quase 10 bilhões de reais em ativos financeiros ligados ao crime organizado. Carros de luxo, jet skis, lanchas e até mesmo helicóptero. Esses são apenas alguns dos bens apreendidos pela Polícia Civil de Minas Gerais, que tem em sua origem o crime organizado e a lavagem de dinheiro. O crime organizado, ele movimenta muito dinheiro. E para ele dar uma aparência de ilicitude para esse dinheiro, ele cria alguns mecanismos. Então, por exemplo, ele vai lá e cria uma pessoa jurídica, uma empresa de fachada. Por exemplo, uma padaria ou uma academia, enfim, qualquer tipo de negócio com aparência de ilicitude. E por que ele faz isso? Porque ele retira o dinheiro que ele recebe do crime, insere nessas empresas de fachada para dar uma aparência de legalidade. E aí, com isso, ele pode reutilizar esse dinheiro como se fosse lícito. Para ter acesso a esse tipo de informação, é necessário todo um trabalho de inteligência e investigação. Por isso, em 2010, o Ministério da Justiça criou uma rede nacional de laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Toda vez que um delegado de polícia, junto com a sua equipe lá de policiais, resolvem fazer uma investigação contra o crime organizado, uma investigação mais complexa, eles vão utilizar diversas técnicas especiais de investigação. E uma dessas técnicas envolve a parte da investigação financeira. Então, esses laboratórios foram criados para auxiliar as autoridades policiais nesse ponto específico, porque exige uma alta complexidade na análise desses dados. Em Minas Gerais, o projeto deu tão certo que a Polícia Civil criou uma rede estadual desse tipo de laboratório. Até o momento, são 17 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro espalhados pelo estado. A expectativa é que até 2026 esse número suba para 31. A iniciativa é pioneira no país. Porque antigamente o delegado tinha que esperar muito o retorno desse laboratório, que era apenas um. Então imagina, agora com 17 laboratórios o retorno é muito mais rápido, mais eficiente. E com isso tem estimulado os colegas a realizarem mais investigações financeiras. E outro aumento muito expressivo foi no valor monitorado. Em 2024, que ainda nem acabou, nós monitoramos quase 10 bilhões de reais em ativos financeiros envolvidos com organizações criminosas. Os valores apreendidos são destinados à Polícia Civil do Estado. Em setembro de 2024, houve a publicação de um decreto pelo governo do Estado de Minas Gerais que prevê que 90% desses valores recuperados, ou seja, não é do que foi monitorado, é daquilo que foi recuperado nas investigações, 90% voltará para investimento na Polícia Civil. Na Semana Global do Empreendedorismo, homenagens e debates na Câmara dos Deputados mostram o contraste entre o desejo do brasileiro de abrir o próprio negócio e o sucesso do empreendimento. A estimativa do Sebrae é que 90 milhões de pessoas estejam envolvidas com o empreendedorismo no Brasil. Abrir um negócio é a alternativa de muitos para gerar renda. Em 2008, o Brasil ganhou uma lei para permitir a criação de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. A lei facilitou a abertura de novos negócios e reduziu a carga tributária para os pequenos empresários. No plenário da Câmara dos Deputados, os parlamentares receberam empreendedores e representantes de entidades empresariais. No centro dos debates, além das homenagens, as dificuldades de se abrir e manter um negócio aberto no país. Tão bom ver essa casa repleta de lideranças que têm no seu dia a dia, na sua atividade, no seu trabalho, um compromisso tão belo com o desenvolvimento do nosso país e principalmente com a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Os parlamentares também comemoraram o Dia do Empreendedorismo Feminino, que será celebrado nesta terça-feira. A deputada Adriana Ventura destacou ser preciso aprovar novas regras que facilitem a geração de renda no país. A gente tem a obrigação de melhorar o ambiente de negócio. A gente tem a obrigação de tentar simplificar as regras. Temos a obrigação aqui de legislar para que as leis sejam mais dóceis com o empreendedor, para que a gente possa ter mais liberdade, para que a gente possa gerar mais emprego. Ter um negócio próprio não é uma tarefa fácil, mas da metade das micro e pequenas empresas não tem reserva e 60% fecham o negócio em menos de 5 anos. Na verdade, o que precisa é que o empreendedor ele tenha conhecimento sobre o seu negócio, que ele tenha conhecimento sobre finanças. E eu vou dizer que não falta material para que ele busque esse conhecimento. E eu cito aqui o Sebrae, que ele tem uma cartilha que está disponível gratuitamente para todos aqueles que desejam aprender sobre como elaborar um plano de negócios. A Controladoria Geral da União divulgou algumas atualizações no portal da transparência do governo federal. Por isso, vamos agora ao Viva Brasília conversar com a repórter Gabriela Matos, que tem mais informações. Boa noite, Gabriela. Olá, boa noite, Mauricéia. As mudanças foram feitas para facilitar a divulgação e a prestação de contas de emendas parlamentares. A determinação foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele também pediu uma auditoria em 20 cidades que receberam emendas de comissão e nos repasses fornecidos às organizações não governamentais. Hoje, apesar de o portal permitir consultar a execução de emenda, ainda faltam dados como o político responsável por destinar cada verba. Entre as alterações estão a possibilidade de consultar dados por autores, de acordo com o tipo de emenda apresentada, pesquisar as emendas por favorecidos, por documento de despesa, além de correlacionar a emenda com os convênios a que ela atende. As mudanças também alcançarão o painel de apresentação para facilitar a visualização. No Quênia, as mudanças climáticas provocam altas temperaturas e isso tem alterado o estilo de produção econômica de uma vila litorânea do país. Banhado pelo Oceano Índico na África Ocidental, o Quênia tem savanas e regiões de lagos. Mas as altas temperaturas têm modificado algumas regiões. A vila costeira de Masaru costumava cultivar mandioca e milho. Nos últimos anos, a seca fez o povo queniano experimentar uma nova cultura de produção, a de algas marinhas. Há desafios que não podemos controlar, como as mudanças climáticas. Há momentos de muito calor em que não há algas e a gente tem que voltar. E há momentos de muita chuva, em que as algas são muitas e que nos desafia na secagem. De acordo com a cientista do Instituto de Pesquisa Marinha e Pesqueira do Quênia, o cultivo de águas marinhas no país foi introduzido em 2008 e desde então cresceu em diversas aldeias. O cultivo de algas contribui muito para pagar as mensalidades dos meus filhos. A produção ajuda no sustento familiar e proporciona uma variedade de produtos, incluindo sabão, shampoo e pó de algas marinhas, usada em alimentos. Confira agora outros assuntos em destaque no mundo nesta segunda-feira. Na Tanzânia, subiu para 13 o número de pessoas que morreram por causa do desabamento de um prédio de 4 andares na capital comercial de Dar es Salaam. Mais de 80 soterrados foram resgatados com vida nos escombros. A construção ficava no mercado de Cariaco. O primeiro-ministro do país esteve no local para acompanhar o trabalho de resgate e garantiu que as buscas vão continuar até que todos os desaparecidos sejam encontrados. O norte da Índia em estado de emergência por causa da poluição na capital Nova Delhi e nas regiões próximas. Nesta segunda-feira, foram registrados os níveis mais altos deste ano. A visibilidade caiu para 100 metros de distância e a qualidade do ar foi considerada perigosa. Os incêndios agrícolas nos estados vizinhos teriam provocado a queda na qualidade do ar. Moradores de Nova Delhi têm sintomas como falta de ar, tosse, irritação nos olhos e dores na garganta.
Nas Filipinas, a passagem do supertufão Manui provocou a morte de pelo menos 8 pessoas. Ventos fortes e chuvas intensas, além de deslizamentos de terra e desmoronamento. Os moradores começaram o dia com a limpeza e reconstrução das casas danificadas. Pelo menos 20 tempestades tropicais como essa atingem as Filipinas por ano. A semana começa com alerta de temporais em vários pontos do país. Na região sul, a previsão de fortes pancadas de chuva. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e os maiores volumes de chuva se concentram na campanha gaúcha, na fronteira sul e oeste do estado, onde a chuva pode chegar aos 50 milímetros de acumulados. O fenômeno ocorre devido a uma frente fria que se desloca e deixa a região com instabilidades. Na maior parte do sudeste, a semana vai ser marcada por altas temperaturas e chuva no fim da tarde. Pode chover em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já na capital paulista, não chove. O ar quente e úmido, somado a uma baixa pressão de ar na altura do Paraguai, vai influenciar o centro-oeste e a previsão de temporais entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em Goiás e Distrito Federal, o dia pode terminar com pancadas de chuva. Do outro lado do país, na região norte, vai chover em praticamente todas as capitais. Vamos agora para o Nordeste, onde amanhã vai ser ensolarada, mas pode chover no Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. O calor ainda é destaque no Nordeste nesta terça-feira. E por falar em calor, vamos às máximas. Vai fazer aí na terça-feira máxima de 32 graus em Natal, em Palmas, 31 graus em Cuiabá e 35 graus em Campo Grande. A cada 25 anos, a Igreja vive o Ano Santo, tempo único em que propõe aos fiéis a busca de reconciliação com Deus e com o outro. Com a proximidade do Jubileu da Esperança em 2025, a Diocese de Lorena se prepara para a celebração. As dioceses brasileiras se preparam para o Jubileu. Na Diocese de Lorena, onde está a Canção Nova, uma das ações são momentos formativos. O intuito desta formação é conscientizar todos os fiéis sobre a importância desse evento eclesial, que é o Ano Santo, que acontece de 25 em 25 anos. Então é uma forma da gente aproximar as pessoas do objetivo daquilo que é o jubileu na nossa igreja, na nossa Diocese de Lorena. Toda a formação está fundamentada na bula escrita pelo Papa. E o benefício que o jubileu concede às pessoas é justamente o perdão das consequências dos nossos pecados que nós devemos reparar. A confissão perdoa a condenação eterna, a pena eterna. Mas quando nós recebemos o perdão dos pecados, nós temos que reparar também os danos que causamos com os nossos pecados. O Jubileu tem como tema Peregrinos de Esperança. Por isso, toda a igreja se une neste ano especial para meditar sobre o ano jubilar e a esperança. Cada leigo nesse tempo tem ensinamentos e aprendizados para toda a vida. Um momento muito rico da igreja. Nossa paróquia São Pedro tem feito algumas reuniões, formações. Nós teremos agora, dia 29, essa caminhada com todas as nossas paróquias em direção à nossa catedral. E eu, particularmente, tenho procurado aprender muito e vai ser um momento muito importante. Essa formação para o ano jubilar vem a calhar para que, após o início do ano litúrgico de 2025, nós estejamos de corações abertos, de agendas abertas também para os eventos que acontecerão, que são muito importantes, né? A essência do matrimônio foi o tema do acampamento para casais realizado na sede da comunidade Canção Nova. O evento atraiu milhares de pessoas. A construção da vida conjugal leva tempo e acontece no dia a dia. Nesse processo, as diferenças entre o casal se tornam riquezas. Mas é preciso atenção e evitar as pequenas brechas. Todas as feridas que não são curadas, elas são porta de entrada para o pecado.
e aí desestabiliza o relacionamento, a família. Então, é importante a gente levar as nossas feridas até Jesus, né? De mágoa, de rejeição, de abandono, são tantas da nossa história, para que Jesus cure. Rubens e Tânia são casados. De acordo com ele, é importante que o casal trabalhe a generosidade na relação. A gente precisa aprender qual é a linguagem que faz ela feliz. Às vezes, o meu ponto de vista, a minha linguagem é diferente da dela. E dentro do relacionamento, a gente precisa conhecer, dialogar, conversar e aprender o que faz ela feliz. A pediatra Filomena esteve entre os palestrantes. Para ela, uma das missões do casal é a educação dos filhos. Fazer da família e dos filhos santos, isso não é um caminho muito simples, mas possível, com a graça de Deus. Educar em tempo das novas tecnologias é desafio que os casais enfrentam na atualidade. Tudo tem que ter critério, tem que ter equilíbrio. A criança não pode ficar sozinha com o celular, ela tem que ser vigiada, ela tem que ser olhada, porque ela não tem noção que existe um mal por trás daquilo. Tudo que eu gostaria é que os meninos não tivessem tela, ou o mínimo de tela possível. Nem precisa de esporte, nem precisa de brincar, nem precisa de ar livre, nem precisa de convivência. Precisa de família e de Deus. O evento tem como objetivo formar os casais no campo espiritual e humano, fortalecendo os laços matrimoniais. E só se fortalece quem busca encontros como esse. A gente vivencia já o encontro de casais aqui na Canção Nova há 9 anos. E cada encontro de casais aqui é uma experiência, sabe? É um momento de descoberta muito grande, maravilhoso, que nos deixa cada momento mais felizes, né? A cada ano que a gente vivencia esse encontro, mais rico e sólido fica nosso matrimônio. Para quem participou e para você que acompanha essa matéria, o Rubens deixa um conselho. O casamento é um eterno namoro, é um namoro que deu certo. Então você precisa de dar continuidade, você precisa ser criativo, você não pode cair na rotina. E tudo isso a gente aprende conversando, conhecendo o coração do outro. Exatamente. E uma das ações na Canção Nova é promover a vida, a família e construir um ambiente de amor e paz. Este gesto evangeliza e acontece porque você contribui com as boas obras. Estamos com 51% na campanha de novembro. Colaborar com o projeto Dai-me Almas é fácil. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma forma de contribuir. Ou, se preferir, use o pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Em São Paulo, uma iniciativa no transporte público oferece local de acolhimento para mães e bebês. Veja na reportagem. Renata é mãe de 2 filhas e lembra que muitas vezes já teve que improvisar na hora da amamentação e dos cuidados básicos com as crianças no transporte público. É difícil, né? A gente amamentar em público, no banheiro, a gente tem que colocar a criança no colo para poder trocar a criança. Pensando nessas questões, foi desenvolvido no metrô de São Paulo o Espaço Maternidade. O lugar, que conta com o apoio de um hospital particular, oferece acolhimento e foi inaugurado este mês na Estação Tatuapé. Esse espaço tem como maior objetivo atender a mulher, a mãe, a lactante, a criança que está nessa fase difícil de amamentação, às vezes uma criança pequena, a mãe com 2 filhos. Então esse espaço ele traz para a mãe um certo conforto. Neste local, a mãe vai encontrar uma mini cozinha, espaço kids, sala de amamentação e banheiros. A proposta, que chega ao metrô Tatuapé, já foi implementada na Estação Luz da CPTM. E vamos ampliar mais em outras estações de metrô CPTM que possam atender a nossa população. Nessas estações de grande fluxo, tanto da CPTM quanto do metrô, é que serão colocadas, estudadas as situações para que a gente possa ali fazer um espaço, porque muitas vezes a mãe pega o metrô cedo para levar a criança para a escola, para depois ir para o trabalho. E acontecem acidentes, a criança precisa comer, a criança precisa trocar, dar um banho.
Inicialmente, o espaço do metrô Tatuapé vai funcionar de segunda a quinta, das 8 da manhã às 6 da tarde, e às sextas até às 5 horas. Para Renata, o novo ambiente tem ajudado bastante. É bom também para as crianças, né, poderem brincar, se divertir um pouquinho, se distrair. Prematuridade foi tema de reflexão mundial no fim de semana. O empenho para a boa formação dos bebês alcança não só os profissionais da saúde, mas a família. Exatamente. E Emerson Tessigni e Ederaldo Paulini conheceram um hospital no interior paulista que é referência nesses casos. Quanto tempo seria necessário para valorizar o que há de mais belo? Para os pequenos desta UTI neonatal, cada segundo é precioso quando se trata da luta pela vida. Não vou dizer que eu já estou acostumada com a experiência, né? Mas assim como a primeira vez tem sido difícil, né? Então acho que é importante, né, a gente saber que a prematuridade ela existe, mas que assim não é um caso perdido, né? Eu acredito que assim Deus ele cuida, né, de cada um. E assim, eu falo que são testemunho, né, que eles estão gerando um testemunho, né, eles estão criando a história deles. Gabriele é mãe dos gêmeos Benjamin e João Gabriel, 2 meses e meio em que o amor é a resposta para um cenário de incertezas. Desde o primeiro momento, né, eram momentos difíceis, as primeiras semanas foram difíceis, né, mas eu me agarrava em Deus, né, eu falava pro meu marido o tempo inteiro que Deus tinha um plano. Né, e eu continuo segurando nisso, que Deus tem um plano, né? E eu acho que, mais do que tudo, nesse momento, a gente tem que ter fé, né? E confiar também nos profissionais também. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros por ano no Brasil. Por isso, foi criada a campanha Novembro Roxo, com o objetivo de despertar consciência a respeito deste tema a partir de um acompanhamento médico adequado e permanente. Como as consequências do nascimento prematuro elas vão depender da idade gestacional e das causas que levaram à prematuridade, a gente sabe que um bom pré-natal, né, uma gestante que foi muito bem assistida durante o seu pré-natal, que conseguiu fazer todos os exames da maneira correta, os ultrassons da maneira necessária durante o pré-natal, né, um pré-natal bem assistido, ele com certeza vai poder prevenir um trabalho de parto prematuro. O leite materno é aplicado via sonda por esta bomba de infusão. Durante meia hora, o bebê prematuro é nutrido. Tudo para a garantia de bem-estar em meio às dificuldades. É muito gratificante, né? Quando a gente recebe esse bebê prematuro e a gente vê o quanto é crucial, né, o nosso cuidado aqui desse bebê. Então é um ambiente todo controlado que a gente promove tudo que aquele bebê precisa, né? Então são pequenos gestos que lá na frente vai ter um grande impacto no desenvolvimento desse bebê. Então é muito gratificante a gente ver depois essa alta, esse bebê saindo bem da UTI. Vida como dom de Deus. Entre cuidados e abraços, o que mais se espera ouvir é o melódico grito da vida. Na certeza de que o olhar de um outro menino estará sempre a zelar. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. E assista daqui a pouco a Santa Missa, direto da Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Boa noite e bom descanso. Boa noite. Até amanhã.